Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu levei a Savannah para o resort. Quem é Savannah? Então, se você se lembra no vídeo da casa futurista da Mira, vocês vão se lembrar que a Mira era uma coelha que mora, ainda veja bem a colocação do futuro do pretérito da frase, ela mora na minha ilha. E na época eu não gostava dela, achava ela feia, achava ela meio chata e queria que ela parasse de morar na minha ilha. Só que depois que eu fiz a casa dela, eu não sei, entendeu? Eu comecei a gostar dela, tá? Eu comecei a gostar dela porque eu achei interessante conhecer um pouco mais a personalidade dela, o que ela queria no resort dela, os móveis que eu pude colocar. Foi uma das construções que eu mais me surpreendi, que me diverti fazendo. E eu não sabia disso, mas mesmo depois que tu constrói uma casa no resort pra um personagem, ele continua morando na tua ilha. Eu não sabia disso, eu achava que ele se mudava pra fora. E aí, a Savannah é uma zebra que mora na minha ilha também e que eu gosto muito dela. Eu fiquei muito feliz quando ela foi morar na minha ilha, né? Ela não foi um dos personagens que já começa o jogo morando contigo. Mas ela se mudou pra minha ilha e eu gosto muito dela. A gente é bem amigas. E aí eu quis fazer também uma casa pra ela, porque eu acho ela muito legal e eu gosto dela, tá? Aí, a Savannah ela queria uma casa que fosse uma casa num. A ideia dela era um lugar que fosse árido, que lembrasse a infância dela. Porque ela é uma zebra, né? Zebras são animais que moram, né, em ambientes áridos, né? Na savana, literalmente. E o nome dela é Savannah. E aí eu escolhi esse lote porque eu achei que tem mais a ver, assim. Tinha uns que são bem no deserto. Mas zebra não é um bicho de deserto, é um bicho de savana. Bioma savana, e savana, a zebra chamada savana, né? Então eu escolhi esse lote porque eu achava que tem ali um rio, um laguinho, tem as árvores, tem umas gramas, assim, achei tudo a ver. Para decoração externa desse lugar, eu fui no simples, tá? Você sabe que eu sou muito fã do simples, porque também não tinham tantos itens assim de exterior para estar colocando. Tinha essas folhagens, assim, esse cacto, essa árvore que eu não sei o nome, mas é aquelas árvores de savana. E vocês estão vendo aí que eu tô decorando o chão, né? Que eu tô pintando, colocando um caminho. Isso foi uma coisa que eu desbloqueei recentemente no jogo, que é a possibilidade de botar caminhos, né? Depois tu vai usando um negócio do jogo pra comprar mais tipos e também tem um que tu pode desenhar o seu próprio. Eu só tenho 2 no momento. Mas aí eu vou jogando e vou desbloqueando também. E aí vocês vão vendo também o meu progresso no jogo através desses vídeos. Porque eu também não vou ficar fazendo vídeo de gameplay gigante, que é quando eu jogo no meu tempo livre, né? Bom, daí então eu continuei. Assim, olha, foi bem difícil de fazer essa construção, tá? Eu achei que ia ser um paraíso, eu achei que ia ser a facilidade que foi lá a construção da mira, porque a construção da mira foi uma das surpresas mais gostosas que eu já tive jogando esse jogo, tá? Porque eu entrei assim, achando que eu ia me decepcionar e eu não me decepcionei. E a da Savannah foi ao contrário, eu achei que ia ser super legal, que ia ser uma coisa bem a vibe dela, porque ela é, tipo, toda fabulosa, ela já apareceu em um vídeo de música, ela tem esse background mais fama, e não foi essa vibe da construção dela. A construção dela foi a vibe, a vida, a infância dela, né? A vida pessoal dela. E eu não conhecia esse lado dela. Então é muito interessante conhecer. Mas subverteu as minhas expectativas porque não era o que eu imaginava. Aí eu coloquei esses fenos, porque eu achei que, né? Eu queria colocar uma decoração, sabe? E vocês vão ver que tem pouca decoração nesse pátio. Eu imagino até que possa ser considerado um desperdício de espaço de pátio, porque tem lotes com pátio muito menor. E que às vezes eu quero colocar mais coisas, tipo aquele do Pérola Negra do Dal. Tinha bastante coisa pra pôr fora da casa e pouco espaço. Esse é o contrário, né? Vocês podem perceber aí que eu fico procurando alguma coisa pra pôr e não consigo achar. Depois de um tempo, assim, eu percebi que não adianta ficar procurando, é o que tem, e é isso aí, sabe? Não tem muito o que se fazer nesse sentido. Eu quis colocar essa cadeira, assim, de. Como se fosse aquelas cadeiras de. Quando vai acampar, sabe? Porque eu achei que tinha mais a ver, assim, esse lugarzinho, assim, pra sentar. E uma mesinha, né? Pra talvez, de repente, sei lá, fazer uma refeição ao ar livre, alguma coisa assim. Aí, novamente, eu bato no tecla de procurar itens pra pôr. Tem pouquíssimo, obtenho pouco sucesso. Aí eu coloquei essa mini estufa, assim, porque eu imagino que a Savannah vai querer. Ela gosta de plantas, assim. Eu imagino que ela vai se conectar com isso. Aí eu dou uma olhada.
Assim, e aí eu achei interessante esse efeito de paralaxe, assim, dessa árvore, porque parece que ela é parte do cenário. E aí eu quis colocar outra. Só que vocês vão ver, por causa desse efeito de perspectiva, parece que essa árvore que tá mais perto é muito pequenininha e a outra é enorme. Então eu tirei ela fora, porque não. E eu também não ia colocar a árvore do lado do lago ali, porque eu acho que a parte do lago é interessante e não quis mexer nela. E então daí a gente já passa pra parte da speed build, né? Do interior da casa. Aqui então, assim, olha, eu tentei dar um. Eu pensei. Tive várias ideias, tá? Mas assim, a ideia que acabou ficando foi uma ideia de um centro, uma mini cabana, assim, um local de. Porque eu acabei inventando uma história pra esse lugar, tá? Porque eu não consegui na minha cabeça conectar exatamente o que ela pediu. O que ela pediu? Um oásis no deserto pra ela. Assim que ela ainda fala que queria que fosse alguma coisa que lembrasse a infância dela. Aí eu imaginei, tipo, uma casa que ela morava com a família dela, porque às vezes ela fala do pai dela, que ela liga pro pai dela, que ela gosta do pai dela. E aí eu pensei nisso. Só que os itens que veio nessa construção, eles não tinham essa energia. Eles simplesmente não tinham. Ó, eu até comecei colocando papel de parede meio de uma casa, assim, só que esses não eram os itens que vieram. Os itens que vieram, eles eram muito mais uma coisa tipo de exploração, sabe? De tipo, um bagulho meio. Ai, Tomb Raider. Assim, uma coisa meio Uncharted, sabe? E aí eu acabei indo pra esse caminho, porque foi o que a construção me levou, tá? Se vocês quiserem ver alguma construção que seja tipo, a casa da família da Savana deve ter no YouTube. E vocês podem procurar também. Eu também acho que vou procurar, porque é bom, eu acho legal de ver as ideias que as outras pessoas tiveram, porque amplia, sabe, a minha própria ideia. Porque eu sempre construo, eu percebo que eu sempre construo um padrão meio semelhante, que é tipo, uma casinha ou um lugarzinho assim que tem uma caminha, uma mesinha pra jantar. E essa construção tem um pouco disso, mas não tanto. Eu quis ficar mais no tema estação de estudos ou de exploração. E aí eu comecei a inventar uma história pra essa construção na minha cabeça, pra, sei lá, pra ficar mais divertido também, pra, não sei, pra eu me conectar enquanto eu construía, tá? E eu imaginei assim, que a Savana, ela morou, né, nesse lugar quando ela era nova, e aí ela se mudou, né, foi viver a vida dela, foi, né, sei lá, crescer, ficou adulta e foi viver a vida dela. E aí ela tem um background, né, essa personagem, ela tem um background de fama, sabe? Que ela já trabalhou com músicos, que ela já apareceu em clipes, que ela tem essa coisa, sabe? É dela, da personagem, tá? Não foi eu que inventei. E eu pensei que aí, provavelmente, na carreira dela, ela teve a oportunidade de voltar pro ambiente, assim, pro país, sei lá, pra cidade que ela mora. E ela teve a oportunidade de fazer, tipo, sei lá, uma excursão, ou de participar de uma excursão pra turistas, ou, concomitantemente ou não, também fazer trabalhos, tipo, de fotografia do lugar, seja tanto ela como modelo, como fotografias de estudo, tipo, fotografar a fauna do lugar, meu Deus, fotografar a flora do lugar, tipo, ou também catalogar plantas e animais que moram no lugar, porque é um ambiente que ela já conhece, ela viveu a vida inteira dela aí. Então faria sentido uma pessoa que tem esse background de fama participar de, por exemplo, um documentário, sabe? Por exemplo, como foi o Will Smith que fez lá aquele documentário sobre planeta Terra. Faz sentido, sabe? Na minha cabeça fez sentido. Uma pessoa muito famosa, e aí ela é convidada pra, sei lá, narrar, ou catalogar, ou participar da produção de um documentário sobre esse lugar, por exemplo. Então, assim, na minha cabeça fez sentido. E aí, esse ambiente, na minha cabeça, foi o local onde foi meio que a sede, uma das sedes, talvez, desse lugar. E aí eu imaginei que a Savannah, ela tava revisitando a cidade dela, só que aí é trabalho, né? Trabalho dela, que seria participar desse documentário, ou desse videoclipe, ou até, sei lá, da escritura de um livro, alguma coisa assim, tá? Foi o que eu imaginei.
E aí, quando essa lore, né, foi começando a se formar na minha cabeça, porque, óbvio, essas ideias, elas não brotam, né, elas vão se construindo. Quando essa ideia foi se construindo na minha cabeça, eu comecei a aceitar mais a máxima de que não seria uma casa. Porque quando eu aceitei o projeto, eu imaginei que seria uma casa, mas não era, acabou não sendo. Então eu fiz ali uma área onde tem uma câmera, tem uma lanterna, tem vários livros, tem livros didáticos, tem os livros históricos, tem um notebook. Aí eu botei e um café para ela, por exemplo, de repente dar uma estudada, ver as fotos que ela tirou, aí comparar com uma bibliografia, e aí tem a roupinha dela de exploradora, e tudo a ver. Aí ao lado tem uma mesa de jantar, onde ela faz as refeições dela, de repente é onde ela cataloga as imagens que ela fez, ou de repente ela, se ela faz a leitura, anota algumas coisas. Ali mais pra frente tem um armário com uma planta, que é uma planta de cacau, que de repente ela pode ter coletado e tá criando, ou de repente ela ganhou, ou ela foi visitar os pais dela e diz, ah, tu tá veio trabalhar aqui, que legal, toma aqui essa plantinha pra te lembrar da tua família. E um armário pra ela também guardar as roupas dela, pra ela guardar algumas coisas que ela trouxe. E um cantinho pra ela poder descansar. Com essa caminha de madeira, com um travesseirinho e essa divisória muito bonitinha. Então, assim, essa foi a ideia que eu tive, tá? E achei que ficou agradável. Achei que fez sentido. Achei que foi bonito. E eu botei também uma lareira. Eu sei que a savana é um lugar quente, tá? Mas eu imagino que durante a noite possa ser frio. E aí eu botei essa lareira pra ela, de repente, se aconchegar, tomar um cafezinho enquanto ela descansa e ter ideias, pensando, ai, o que que eu vou fazer hoje? Ai, hoje eu quero tirar foto, tentar tirar foto de algum bicho, tentar tirar foto de alguma planta, ou hoje eu quero escrever. E eu botei a lanterna da Capcom, porque eu adoro a lanterna da Capcom, você sabe muito bem. Acho importante. E aí eu quis colocar mais livros, porque a Savannah, ela é muito inteligente, ela é muito criativa, ela é muito artística, então eu acho que tem tudo a ver, tá? Na minha cabeça tem tudo a ver. Aí esse livro eu já coloquei, assim, fotos de insetos, porque de repente ela esteja trabalhando com insetos, ou de repente ela viu um inseto que ela achou legal e aí ela foi estudar. Não sei, a Savannah é uma pessoa muito plural, sabe? Eu gosto muito dela, então eu posso estar também inventando um pouco da minha cabeça o que eu imagino pelas coisas que ela me fala. Mas não importa, porque o importante é ser feliz, né? E aí, eu acho que encerro a construção em si. Aí eu dou uma testada em alguns itens, porque eu queria saber como é que era a mobilidade, se dava pra passear assim pelas coisas. Esse banco aí eu não consegui. Eu achava que era pra duas pessoas, mas aparentemente é pra uma só. Ou se eu sentei muito no meio, não dá pra mudar de assento. E aí já encerro, entrego já o lugar pra ela. Assim, ó, não tem como saber se ela gostou, porque nunca nenhum boneco vai dizer que não gostou. Ou, de repente, só se tu esquecer de pôr os itens obrigatórios, não sei, nunca aconteceu. Mas, rapidamente, já vamos pra minha parte favorita. Como demora? Bom, daí a foto, eu acabei tirando foto antes de desaparecer o nome, e aí ficou essa com o nome meio que desaparecido. Aí eu tentei tirar outra, só que eu esqueci de trocar. Então, no meu portfólio, ficou a foto com o nome da parada. Que é... Não é perfeito, entendeu? E aí me incomodou. Aí ela com a câmera dela, assim, feliz. E muito legal que fica as pegadas, né, na areia. Imaginei que fosse tipo uma cabana, assim, que não fosse uma casa. E aí eu já passo pra parte de nos vestir. Eu quis botar a gente com as roupinhas combinandinhas, tipo como se eu tivesse ido visitar ela. E aí ajudei ela um pouco no trabalho dela. Muito fofas. Amigas, trabalhando juntas. Tem esse chapéu de cabeça de vaca, assim, achei meio ofensivo, porque a Savannah é uma zebra. Não sei, me incomodou. E esses sapatos, assim, que são meio que de... Pra sair na rua, de repente fazer uma trilha, subir uma montanha, são feios demais. Então eu optei, até dei uma insistida ali, sem necessidade, que eu ia botando tipo uma botinha, assim, que não é o ideal pra esse tipo de coisa, né? Em sentido de calçados pra esse tipo de coisa. Mas foi o que ficou bonito e, na realidade, a gente tem que pensar nisso. Aí a Savannah tava lendo o livro dos insetos, ela adorou, aparentemente amou o livro. Aí eu pensei, vou tirar uma foto, seja que ela tá lendo, ela lendo e concordando. E eu faço as fotos assim bem rapidinho, porque, bom,
ficou bonito, né, gente? Eu achei legal, assim. Eu acho que poderia ter mais coisas, ou de repente ter uma ideia um pouco mais elaborada, mas eu gostei da ideia. Eu acabei me apegando emocionalmente pela ideia que eu tive e pela história que eu criei pra esse lugar na minha cabeça. Aí tem essas opções de colocar uns detalhes na foto, assim, mas acabei não botando, tá? Ficou a foto que vocês estão vendo aí no thumbnail. E, gente, essa foi a ideia que eu tive, tá? Eu estou feliz com ela, tá bom? Espero que vocês também tenham gostado. Se vocês quiserem deixar sugestões, fiquem à vontade. E até o próximo vídeo. Um beijo!